Olá, seja bem-vindo ao canal da Skodoska. Hoje trago um vídeo sobre potenciação, ok? Quase todos os vídeos de matemática que eu coloco aqui tem sempre uma base de potenciação. Então, eu trouxe esse vídeo para sustentar, ok? Alguns dos vídeos que eu trago aqui no canal. Então vamos a isso. Potenciação é a operação matemática que descreve um número, ok? E este número surge da multiplicação de n fatores que se repetem, ok? Multiplicação de n fatores que se repetem, ok? E temos aqui a representação, aqui embaixo, ok? Nós temos aqui a elevado a n. A elevado a n, ok? É o A que se multiplica por si mesmo várias vezes, ok? Várias vezes. E esse número de vezes quem representa é o expoente, ok? Então essa é a forma, é a expressão de uma potenciação, ok? Muito bem. Em que aqui o A nós vamos chamar de base, ok? O A é a nossa base e o N é o nosso expoente. Boa, vou colocar aqui um exemplo aqui para que se possa compreender melhor, ok? Por exemplo, vamos ter aqui 2 elevado, é a base, certo? Elevado a 4, que é o nosso expoente. Okay? Isso significa que o 2 vai ser 2 vezes o 2 vezes o 2 e finalmente vezes 2, ok? É o 2 a multiplicar por si mesma quantas vezes? 4 vezes. A base indica o número de vezes que o 2 vai multiplicar por si mesmo, por ele mesmo, ok? Muito bem. E isso, né, é igual a 16, ok? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Muito bem. Então temos aqui uma pequena introdução. Temos esse 16 nós chamamos de potência. Ok? Esta é a nossa potência. E vamos às propriedades da potenciação. Boa, então vamos às propriedades da potenciação. Propriedades podemos chamar de regras, ok? Porque elas são fundamentais para operações com potências, ok? Para operação com potência. Então vou colocar aqui propriedades da potenciação. Muito bem. Vamos à primeira propriedade. Atenção que eu não estou aqui a seguir uma ordem, ok? Então vou dos mais que eu acredito serem mais simples para os mais complexos, ok? O primeiro é se tivermos uma base, ok? Uma base elevado ao expoente zero. Okay? Se tivermos uma base elevado ao expoente zero, qualquer base elevada ao expoente zero é igual a 1, ok? Se tivermos 2 elevado a zero, 1, 3 elevado a zero, 1, 20 elevado a zero, 1, independentemente do número de base, o seu resultado será 1, ok? Então, como exemplo, já acabei mesmo de dizer, poderia dar aqui o exemplo de se tivermos 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é 1. Boa. Segunda propriedade, se tivermos a base elevado a 1, o seu resultado é a base, é ele mesmo, ok? Toda base elevado ao expoente 1 é igual à própria base. Tanto mais que toda base sem expoente tem sempre o expoente subtendido 1, ok? Se darmos aqui um exemplo, 3 elevado a 1 é 3. Terceira propriedade é a propriedade se temos uma base com expoente negativo. Okay? Então temos o A elevado a menos N. Quando isso acontece, o seu resultado será o inverso, ok? O inverso da base. Neste caso, toda base tem um denominador 1, certo? Tem um denominador subtendido 1. Então, neste caso, o inverso de A será 1 sobre
A, ok? E o expoente passa a ser positivo. Então, teríamos 1 sobre A, tudo elevado a N. E como vimos, o 1 é elevado a qualquer expoente, é sempre 1. Por isso é comum nós vemos essa representação 1 sobre A elevado a N, simplesmente. Ok? Boa. Vamos dar aqui um exemplo também. Vamos a isso. 2 elevado a menos 1. Ok? 2 elevado a menos 1. A menos 2. Vamos colocar menos 2. 2 elevado a menos 2. Isso vai ser 1 sobre 2 elevado a 2. Ok? Porque 1 elevado a 2 é sempre 1. Isto será igual a 1 sobre 4. Boa. Vamos à propriedade 4. Ok? A quarta propriedade é a do produto. Ok? Se tivermos a multiplicar bases iguais com expoentes diferentes. Ok? Boa, então vamos ter aqui o A. Deixa eu pôr o azul que estamos aqui a usar. O que eu estou aqui a usar? Então, o A elevado a N. Okay? Elevado a N. Vezes o A elevado a M. Ok? Então, bases iguais, expoentes diferentes. O que é que acontece? Essa propriedade, nós vamos manter a base e somar os expoentes. Então, vamos ter aqui N mais M. Ok? Muito bem. Manter a base igual e somar os expoentes. Vamos a um exemplo. Boa. Se tivermos aqui, por exemplo, 2 elevado a menos 1, ok? Vezes o 2, porque a base deve ser igual, elevado a 3. Okay? Isso será igual, vamos manter a base, as bases são iguais e somar os expoentes. Então, vamos ter aqui 2 elevado a menos 1 mais o 3, ok? Mais 3. Então, isto vai ser igual a 2 elevado a menos 1 mais 3. É 2, ok? Então, 2 elevado a 2, 4. Vamos à quinta propriedade. Vai ser o oposto, ok? Se for uma divisão de bases iguais. Então, temos aqui o A elevado a N, a dividir por A elevado a M, ok? Boa. Bases iguais, expoentes diferentes, divisão. Vamos ter aqui subtração. A elevado a N menos o M. Muito bem. Então, essa propriedade. Vamos também para um exemplo. Ok? Estou a colocar todos os exemplos aqui para facilitar o entendimento. Então, exemplo. Se tivermos aqui, por exemplo, 2 a dividir. 2 elevado a 2 a dividir por 2 elevado a 1. Está subtendido, ok? Isso vai ser igual. Vimos aqui essa propriedade, né? A elevado a 1 é sempre 1. Então, vamos ter aqui 2 menos 2 no expoente. Isso será igual a 2 elevado a 1, que é 2. Ok? Boa! Vamos para a sexta propriedade. Agora vamos multiplicar bases diferentes com o mesmo expoente. Boa, então temos aqui A elevado a N vezes, ok? O A vezes o B elevado a N, ok? Boa. Isto aqui vai ser igual, nós vamos manter o expoente, mas não vamos somar as bases, vamos multiplicar as bases, ok? Vamos manter o expoente e multiplicar as bases. Então, vamos ter aqui entre parênteses o A vezes o B, ok? A vezes o B, tudo isso elevado a N, ok? Tudo isto elevado a N. Bora para o exemplo? Vamos a isso. Então, vou colocar aqui um exemplo. Então, vamos rapidamente a um exemplo. Temos aqui, pode ser o 3 elevado a 3, ok? Pode ser 3 elevado a 3, vezes o 2
elevado a 3, ok? 2 elevado a 3. Boa. Isto vai ser igual. Pela regra, vamos multiplicar as bases. Vai ser igual a 6. E vamos manter o expoente, ok? Muito bem. Se quisermos colocar aqui o resultado final, 6 elevado a 3 corresponde a 216, ok? Então, 6 elevado a 3 é igual a 216. Vamos à sétima propriedade. Estamos bem no final. Vamos à sétima propriedade. E se for uma divisão? Ok, vemos a multiplicação. E se for uma divisão? Ou seja, a divisão de bases diferentes com o mesmo expoente. Certo? Vamos ter aqui A elevado a N a dividir por B elevado a N. Ok? Por B elevado a N. Muito bem. Vamos fazer o quê? Dividir as bases e manter o expoente. Ok? Então, vamos ter aqui A a dividir por B. A a dividir por B. Okay? Tudo isso elevado a N. Ok? Tudo isso elevado a N. Então, vamos para um exemplo. Vamos a um exemplo. 6 elevado a 2 a dividir, ok? A dividir por 3 elevado a 2. Isto vai ser igual. Vamos fazer a divisão entre as bases. 6 a dividir por 3, ok? Tudo elevado a 2. 6 a dividir por 3 é 2, certo? 6 a dividir por 3 é 2. Então, vamos ter aqui 2 elevado a 2 ao expoente. Isso é igual a 4. A oitava propriedade é conhecida como potência da potência, ok? Quando temos uma base elevada a um expoente e mais outro expoente, ok? Então, vamos ter aqui A elevado a N. Vamos abrir entre parênteses, ok? Entre parênteses, elevado a M, ok? Isto vai ser igual. Vamos multiplicar os expoentes. Então, está aqui a base elevado a N vezes M, ok? N vezes M. Vamos a um rápido exemplo, ok? Vamos ter aqui, por exemplo, deixa-me ver, 3 elevado a 2, tudo isto elevado a menos 3. Olha que bonito. Isto vai ser igual. Vamos multiplicar o 2 com o menos 3, certo? Vamos fazer aqui 2 vezes menos 3. Então, vamos ter 3 elevado a menos 6. Ok? Então, vamos lá pôr em passos. 2 vezes, entre parênteses, menos 3. Isto vai ser igual a 3 elevado a menos 6. Já temos aqui a regra do expoente negativo, certo? Vimos na terceira propriedade. Então, isto vai ficar a 1 sobre o 3 elevado a 6. Muito bem. A ver como é uma sequência de propriedades, né? Ok, então após vermos essas todas as propriedades, vamos a um exercício, ok? Vamos a um exercício ou 2, se ainda der tempo, que é para vermos como é que isso funciona na prática. Então, vou apagar tudo isso. Bora, coloquei esses exemplos aqui, ok? E vamos a isso. A princípio, nós temos uma multiplicação e divisão. Temos o 3 elevado a menos 2 vezes o 2 elevado a 2, ok? Elevado a 2. Tudo isto a dividir por 6, ok? Boa. Vamos a isso. Então, 3 elevado a menos 2 vezes... aqui era 2, né? Eu pus o 4. Então, deixa eu apagar isso. Deixa eu apagar isto. Ok. Muito bem. É 2 elevado a 2. Boa. Vamos ter aqui vezes o 2 elevado a 2. Não são bases iguais, nem tem expoente iguais. Mas aqui no denominador nós temos 6, que é 3 vezes 2. Ok? Muito bem. Então, agora sim, temos multiplicação, temos divisões de bases iguais. Ok? Temos o 3 com 3 e o 2 com 2. Certo? Então,
Como é que vai ficar isso? Vamos ter 3 elevado a menos 2 a dividir por 3, certo? Vezes o 2 elevado a 2 a dividir por 2. Olha que bonito. Isso vai ser igual. Aqui vamos manter a base e subtrair os expoentes. É uma divisão de bases iguais. Ok? Então, 3 elevado a menos 2 menos 1. Tudo isso vezes o 2 elevado a 2 menos 1. Ok? Isso vai ser igual. Aqui, 3 elevado a menos 3. Boa. Vezes o 2. Certo? 2 elevado a 1, 2. Então, isso vai ser igual. Isto vamos aplicar a propriedade do expoente negativo. Então, vamos ficar com 2 a dividir por 3 elevado a 3. Olha que bonito. Isso ainda pode ser igual a 2 a dividir por 27. Muito bem. 3 elevado a 3 é 27. Bonito. Vamos para a linha B, nós temos 7 a dividir por 3, 7 elevado a 3 a dividir por 7 elevado a 6, certo? Manter a base e só subtrair os expoentes, certo? Boa, então vamos ter aqui 7 elevado a 3 menos o 6. Porque é uma divisão de bases iguais, expoentes diferentes. Então, nós vamos ficar com 7 elevado a 3 menos 6 menos 3. Então, 7 elevado a menos 6. Aplicar a propriedade do expoente negativo, vamos ficar com 1, vai ser igual ao seu inverso, né? Então, vamos ficar com 1 a dividir por 7 elevado a 3. Que é 7 elevado a 3? Isso vai ser igual. Acho que vou deixar assim, ok? Vou deixar assim. Vamos por. Antes de resolver a linha C, vamos resolver isto. Vamos ficar aqui com 4 elevado a menos 2, menos 2, certo? Com uma divisão. Então, vamos ficar aqui com 4 elevado a menos 4. E isto vai ser igual a 1 sobre 4 elevado a 4. A 1 sobre 4 elevado a 4. Que será igual a 1 sobre 4 elevado a 4, deixa eu ver aqui, deixa eu calcular aqui na minha maquinazinha, ok? Então, boa, isso vai ser igual a 256, ok? Então, é 1 sobre 256. Então, aqui também podemos calcular na máquina. Vamos ter 1 a dividir por 1 sobre 343. Vamos para esse último, que eu sei, mas eu deixei para depois. Vamos primeiro aplicar aqui a regra da potência, que já sabemos que vamos multiplicar os dois expoentes, ok? Boa, então, é tudo muito fácil, ok? Tudo muito fácil. Então, vamos a isso. É só aplicar as propriedades. Vamos ter aqui o A elevado a 2 vezes menos 3. Então, isso vai ser igual a A elevado a menos 6. Okay? Certo. Vezes o A elevado a 4. O A elevado a 4. Tudo isto a dividir por A elevado a menos 4. Agora vamos aplicar a regra da divisão e da multiplicação de bases iguais. Ok? Muito bem. Aqui nós vamos ter, se for ainda para fazer a adição, né? Vamos ter aqui o A elevado a menos 6 mais 4. Ok? 6 mais 4. Tudo isto a dividir por o A elevado a menos 4. Boa. Teremos como resultado no numerador A elevado a menos 2. Okay? O A será elevado a menos 2. Tudo isto a dividir por A elevado a menos 4. Agora vamos aplicar a propriedade da divisão de bases iguais. Teremos aqui A elevado a menos 2. A elevado a menos 2 menos 4.
Então, respeitar sempre o sinal da propriedade e o sinal negativo do próprio número, certo? Então, vamos ficar aqui com a elevado a menos 2 mais 4. Okay? Isto vai ser igual a elevado a 2. Ok? Muito bem. A elevado a 2. Boa. Espero que tenha gostado. Todos esses exercícios, esses exemplos, essas propriedades que eu trouxe. Inscreva-se no canal, deixe um like e até já.